Boa noite aos irmãos e amigos que nos acompanham na transmissão de mais um culto ao nosso Deus no nosso terceiro dia de conferências da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Todos são bem-vindos. Temos por tema da nossa conferência Fazer discípulos, o grande desafio. Oraremos ao Senhor para darmos continuidade à nossa programação nessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, se com este culto, Senhor, fala grandemente aos nossos corações, Pai amado, aceita o nosso louvor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Temos também por divisa Mateus capítulo 28, o versículo 19. Nossa divisa está em Mateus capítulo 28, o versículo 19, que diz: portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar agora o hino 67 do nosso cantor cristão. Hino de número 67 do nosso cantor cristão. Faremos a leitura agora em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Mateus capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Mateus 28, 16 ao verso 20 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse exato momento, vamos continuar louvando ao nosso Deus com o hino do nosso cantor cristão de número 450, Igreja Alerta. E logo mais iremos cantar também o coro Fazendo Discípulos.
hino 450. A salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Jesus obedecer e a cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Queremos luz, é o grito das nações pátrias que vem atravessando o imenso mar, e já, sim, já, levando as notas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrar em todo o vosso coração, pra Jesus obedecer, pra cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Desperta a igreja, o teu poder vem exercer a todos fazem conhecer a tua mão, estende compacente amor da morte eterna, esforça-te para oferecer. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Jesus obedecer, já cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Igreja alegre, o dia prometido vem contar, louvado Salvador será, por toda paz, o bem-amado Ele, eterna glória, honra, com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrar em todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e a cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Amém. Vamos continuar cantando agora o coro Fazendo Discípulos. Ser cristão exige um certo modo de viver, é mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor, no mundo tão incerto de mágoas e temor.
anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Eis que estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é solução, fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos em cada cidade. Eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Levando o Evangelho, seja onde for. Amém. Ouviremos o especial agora com o nosso irmão Hélio. Quando eu lhe chamei e você se escondeu, pude ver o medo em seu coração e a vergonha do pecado que o fazia chorar, embargando a voz, tentando se explicar. Matei um cordeiro e uma roupa me fiz, pois sua condição imprópria se tornou, não querendo ver um eterno sofrer. A morte foi a bênção que lhe dei. Chorei ao ver você perecer, mas algo bom eu fiz saber. Meu filho tomaria o seu lugar e sua morte iria livrar.
tranquei e seu pecado remi. Nesta hora meu filho se apresentou, deixou assim seu trono e glória lá no céu. Também a majestade e todo o poder morreu na cruz que era sua, e vida eterna lhe ofereceu. Agora tão somente precisas aceitar o plano que em sacrifício completei, e estarei com você até o fim chegar. Em todos os momentos de tristeza e dor, e quando pra você eu olhar, não verei mais medo em seu coração. Verei um filho transformado, por sangue, graça e Amém. Nesse exato momento, iremos estar agora orando por todos os missionários e seus campos de trabalho. Vamos suplicar ao nosso Deus nesse momento. Convido o nosso irmão Hélio, que estará fazendo essa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Neste momento, Deus, quero te entregar em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada missionário, ó Deus, que está no campo neste momento. Que o Senhor possa estar suprindo, ó Deus, as suas necessidades, a necessidade das suas famílias ali no campo, ó Deus. Seus filhos, ó Deus, o Senhor possa estar também guardando, protegendo, livrando, ó Deus, a cada um de todo mal. Também, ó Deus, que eles venham estar ganhando almas para o Senhor naqueles campos. Muito obrigado, ó Deus, por cada um que ali está, ó Deus, levando o teu evangelho àqueles que não conhecem. Continua, ó Deus, capacitando a vida dos missionários, ó Deus, e que eles venham depender unicamente do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouviremos agora algumas informações, alguns avisos. São todos muito bem-vindos à nossa conferência missionária. Nossa agenda semanal: terça-feira, culto às 19 horas, quinta-feira, culto às 19 horas, domingo de manhã, escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite, culto às 18h30, online. Aos membros e congregados da nossa igreja, lembramos que logo após esta conferência, estaremos renovando nossa promessa de fé e atualizando o quadro de missionários que apoiamos. Portanto, estejamos já em oração. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No YouTube, IBB Monte de Sião. E no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião.
Deus os abençoe. Vamos continuar cantando ao nosso Deus com o hino 456 do nosso cantor cristão. Hino de número 456. Desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados. Iremos agora ouvir um especial com o nosso pastor Luiz Carlos e a nossa irmã Josiane. Eu pensei completamente, só Jesus.
Amém. Passaremos agora a palavra para o nosso pastor Luiz Carlos, que dará continuidade à programação. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, amigos que nos acompanham. São todos muito bem-vindos à nossa terceira noite de conferência missionária. No primeiro dia, nós ouvimos o testemunho missionário do querido pastor José Antônio Marques. Ontem, ouvimos o nosso querido pastor Antônio dos Santos. Hoje, ouviremos o nosso querido pastor e conferencista, começa a pregar a partir de hoje, o nosso querido pastor Geovan. Então, primeiro virá o testemunho dele, logo na sequência, a pregação da palavra de Deus. Como nos dias anteriores, por favor, querido irmão e irmã, mantenhamos a atitude de reverência mesmo em nossas casas e vamos ouvir o que Deus tem a falar hoje. E vamos tomar decisões que venham glorificar o nome do Senhor hoje. Amém? Pastor Geovan, tenha a palavra nesse momento. É um prazer, é uma alegria muito grande poder contar um pouco da nossa história missionária. Eu sou o pastor Geovan Bezerra dos Santos. Quero apresentar para os irmãos que não conhecem, que é minha esposa Vera Lúcia, e ela tem algumas palavras a dizer também. Bom dia, irmãos, é um prazer falar com vocês. Bom dia, pastor Luiz, irmã Josi. Nós somos casados há 36 anos trabalhando juntos, nós dois, e ele tem mais alguns anos, ele deve falar. É um prazer, pastor, falar com vocês. Na realidade, nós gostaríamos de estar aí presente com vocês, mas não deu este ano, quem sabe no próximo. Foi um prazer, é um prazer. Amém. Então, irmãos, apresentando aqui a nossa família, nós somos casados há 36 anos e 36 anos de vida missionária, como a Vera falou. E nós temos duas filhas, a mais velha chama-se Darla e a mais nova chama-se Ruth. Nós temos 2 netos, Dudu e Luísa, e mais uma netinha para chegar em dezembro, somando assim o total de 3, graças a Deus. Estamos na obra há 36 anos. Então, meus queridos, eu quero contar um pouco da minha experiência de salvação e quero também contar um pouco do trabalho que Deus tem nos dado a fazer. Eu aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador no mês de outubro de 1977, lá na primeira igreja batista bíblica em Prazeres, no estado de Pernambuco. Hoje essa igreja é pastoreada pelo pastor Edilson Luiz. E lá, naquela época, a pregação era intensa, o evangelismo era intenso. Então foi nessa época, em 1977, que eu conheci o Senhor como Salvador pessoal. E eu fui evangelizado por uma família da igreja de Prazeres, a família Santana, que teve uma influência muito grande na minha vida. Eles tinham um mercadinho, e naquela época eu era adolescente. Eles me levaram para trabalhar com eles, e ali me evangelizaram, e ali foi o primeiro contato que eu tive com a Igreja Batista Bíblica em Prazeres. No ano seguinte, em 1978, eu fui batizado na mesma igreja, graças a Deus. E nesse ano, houve um desafio missionário. Houve um desafio missionário muito forte. Uma conferência missionária que tinha lá na igreja, estava acontecendo na nossa igreja lá. E assistindo a conferência e sempre incomodado, a palavra falando ao meu coração, e ao ouvir a mensagem, no último dia, no domingo, eu abri meu coração, cheguei no apelo, me ajoelhei diante das pessoas, diante da igreja, entregando a minha vida para a obra missionária. O tempo passou e eu fui estudar no Seminário Batista Bíblico em 1979. Naquela época, eu estava com 17 anos de idade. E em 79, como falei anteriormente, eu ingresso nas fileiras dos que desejavam servir a Deus. Indo para o seminário, estudando lá por 4 anos, mais um ano de estágio nas igrejas lá, somando um total de 5 anos.
Em 1983, em fevereiro de 1983, houve uma conferência missionária lá no acampamento Batista Bíblico Betel, e nessa conferência pregava o pastor José Antônio Marques. E naquela época os desafios missionários eram constantes nas reuniões de jovens, nas pregações das igrejas. E naquele dia, em fevereiro de 1983, eu tomei a decisão, ou melhor, 1984, melhor dizendo, eu tomei a decisão em fevereiro para servir ao Senhor. E fui conhecer a cidade de Avelino Lopes, Piauí, onde permaneci por 6 anos. Chegando no Piauí, chegando na cidade de Avelino Lopes, no dia 14 de abril de 1984, o mesmo ano que houve o desafio missionário no acampamento, 1984, começamos a trabalhar naquele campo. E quando cheguei lá, eu já havia encontrado o pastor José Antônio, o irmão Gildo e o pastor Antônio dos Santos. Me uni à equipe formando 4 missionários, e ali onde começamos a desafiar a nós mesmos para fazer o trabalho na região sob a liderança do pastor José Antônio. Então, nesse mesmo ano, em 1984, eu conheci minha esposa, Vera Lúcia. Nós nos casamos e, graças a Deus, tem sido assim 36 anos de vida juntos, servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. E naquele campo, naquela época, nós saímos pelos povoados, onde hoje existem muitas igrejas batistas bíblicas lá. Nós saímos pregando por aquele povoado, entrando em cada localidade, pregando o Evangelho, culto ao ar livre, à tarde, à noite. E tem um fato curioso que eu gostaria de falar nessa manhã. Nós morávamos numa região de difícil acesso. Luz era escassa, só tinha luz de motor. Depois chegou na rua principal, onde é a igreja em Avelino, a luz elétrica propriamente dita. E nós tínhamos um desafio entre nós, os 4 missionários que estavam lá. Nós comprávamos na cidade vizinha 200 litros de gasolina para colocar na C10, que o pastor recebeu para fazer o trabalho. E ali nós dividíamos aquele valor dos 200 litros de gasolina entre nós mesmos, entre nós 4, para fazermos a obra, e saíamos a cada 15 dias para uma região. Por exemplo, partíamos de Avelino Lopes para Morro Cabeça no Tempo e os lugarejos até chegar nesse povoado pregando o Evangelho. 15 dias depois nós partíamos para Nova Holanda. No caminho passávamos por alguns povoados pregando o Evangelho. Após 15 dias partíamos para o lado de Buritirama, a cidade de Buritirama, na Bahia. E ali nós pregávamos por vários povoados. E próximo 15 dias nós íamos para outra região de Curimatá pregando. Então era assim a nossa vida missionária. Era fazendo a obra, e foi um tempo, meus irmãos, de muito crescimento espiritual, de muita salvação. Nesse tempo, em 1984, o pastor José, depois que ele gastou a C10, caminhonete C10, lá no campo, ele adquiriu um Jeep Toyota, que nos levava mais longe. Agora era diesel, esse estrado já estava um pouco melhor. E aí nós seguíamos pregando naquela região. Uma bênção, irmãos. Aquela região, celeiro de salvação, celeiro de almas, como é até hoje, pessoas aceitando a Cristo, e igrejas estabelecidas em Avelino, que já existia, a igreja lá, com o pastor José Antônio Marques. Depois, Nova Holanda também já existia, mas Nova Holanda abriu a igreja, organizou a igreja do Brejo da Serra, mais tarde a igreja de Mansidão, mais tarde a igreja de Buritirama, mais tarde a igreja de Curimatá e várias igrejas, Júlio Borges, onde tem pastores agora. Então foi um tempo assim muito gostoso, um tempo de muito crescimento espiritual. Aí, findando, meus irmãos, aquele período de trabalho lá no estado do Piauí, isso se
Isso aconteceu de 1984 a 1990. E nós tivemos um novo desafio de 1990 para cá, que foi exatamente o campo missionário de Goiás, onde nós estamos. Então, o período que ficamos em Avelino Lopes foram 6 anos. 6 anos trabalhando sob a autoridade do pastor José Antônio Marques. De 1984 a 1990, com todos esses detalhes que eu já falei para os irmãos. E aí chegamos no dia 14 de abril de 1990, em Novo Gama, no estado de Goiás, na primeira igreja Batista Bíblica. Naquela época, nós pegamos a igreja com 8 membros, 8 pessoas. A igreja passando lutas, dificuldades, o pastor tinha ido embora. Então nós nos colocamos nas mãos de Deus e começamos a traçar o mesmo planejamento de trabalho que nós tínhamos lá no Piauí. E começamos a ampliar a nossa visão missionária. Começamos a colocar o plano em ação. E como era esse plano? O plano se definiu na organização, na implantação de igrejas. Nós começamos a Igreja Batista Bíblica de Lunabel, na época, então congregação, depois com a chegada, anos mais tarde, com a chegada do pastor Alexandro, nós participamos da ordenação dele, e aí organizei a igreja, organizamos a igreja, através da igreja de Novo Gama, igreja mãe, organizamos a igreja em Lunabel, e aí estabelecemos o missionário lá, pastor Alexandro e sua família. Mais tarde, o nosso outro projeto foi a Congregação Batista Bíblica em Montserrat. A Congregação Batista Bíblica em Montserrat, ela existe há 12 anos e temos um trabalho muito bom com crianças, porque nós cremos que a criança é, de fato, o futuro da igreja. E na Congregação em Montserrat, que é um bairro vizinho a Lunabel, nós criamos um projeto, desenvolvemos um projeto chamado Projeto Maná, onde as crianças recebem aula da Bíblia, tarefas lúdicas, evangelização e alimentação. Então tem sido uma grande bênção. Nós temos aqui também, irmãos, como projeto que desenvolvemos, Ministério com Crianças. Nós temos também um projeto de Ministério com os Homens, chamado Projeto Somarra. E nesse projeto os homens são treinados para a pregação, são treinados para o evangelismo. Nós temos uma sociedade feminina missionária muito forte, graças a Deus, e louvamos ao Senhor pela vida dessas irmãs que colaboram com o trabalho aqui. E nós também desenvolvemos ministérios de retiro espiritual, e já fazemos isso há 25 anos, e a cada ano nós trazemos um pregador. Então, meus irmãos, essa trajetória de 1990 a 2020 são 30 anos de trabalho, plantando igrejas aqui no Centro-Oeste, na região de Novo Gama, no bairro, na cidade de Novo Gama e seus bairros, como Lunabel e Montserrat, e Deus tem abençoado muito a nossa vida. Nós somos uma igreja também com visão missionária. Mesmo sendo missionário, somos uma igreja que tem visão missionária e louvamos a Deus por isso. Nós ajudamos 6 projetos missionários, os quais são Comunhão Batista Bíblica Nacional. Nós ajudamos também o nosso missionário pastor Alexandre em Novo Gama, na cidade de Lunabel. Nós também temos o projeto missionário com o pastor Denilson Luiz, lá no Brejo da Serra, na Bahia, lugar onde passei anteriormente nos idos de 80 e 90 com o pastor José Antônio Marques, especialmente nos idos de 80. Nós ajudamos também o Campo Norte, o pastor Carlos Prates, lá no Campo Norte, Minas Gerais. E também nós temos o projeto missionário em Luiz Eduardo Magalhães, com o irmão Odailton. E em Mansidão, na Bahia, nós temos Ismael e Ruth, que nós também os ajudamos financeiramente com esses projetos. Então, são 6 projetos missionários e a igreja tem crescido. Hoje nós somos, entre membros e congregados, mais de 120 pessoas, e nós estamos agora com um novo projeto, um novo desafio. Nós estamos construindo o nosso templo,
É um templo de térreo, primeiro e segundo andar, onde tem várias salas de aula, casa pastoral e também um salão para culto. E nós queremos pedir as orações dos irmãos para que possamos ficar firmes nesse trabalho de evangelismo, trabalho na obra missionária, no trabalho de desenvolvimento de obreiros, que nós temos um sonho para essa região. E o sonho, nós temos aqui no futuro o nosso Seminário Batista Bíblico do Centro-Oeste. Então nós temos alcançado pessoas aqui na região, graças a Deus, organizado igrejas, temos apoiado o trabalho e que Deus possa abençoar aos irmãos, que Deus possa abençoar a igreja, Deus possa abençoar o pastor Luiz, que a Igreja Batista Bíblica Monte Sião seja uma grande bênção na obra missionária e que esse testemunho, os demais testemunhos que foram falados, possa trazer um fortalecimento, uma visão maior para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida no campo missionário, já desses quase 40 anos, na verdade 36 anos. Agradeço a Deus pelos irmãos, agradeço a Deus pelas orações e por poder estarmos compartilhando junto com a minha família a respeito desse trabalho que Deus nos deu a fazer. As minhas filhas não estão conosco, não falaram aqui, porque uma mora nos Estados Unidos e outra está com as crianças, está com o seu marido e tiveram que sair. Eu agradeço imensamente, meus irmãos, em primeiro lugar a Deus, por participar dessa conferência missionária maravilhosa, desse desafio, que foi para mim uma grande bênção. Quero agradecer à Igreja Batista Bíblica Monte Sião por me permitir pregar durante esses 3 dias e testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida nesses 36 anos de vida missionária. E quero agradecer também ao nosso querido pastor Luiz e irmã Josi pela confiança do pastor e sua família em nos ceder, mesmo que à distância, o púlpito. Como Vera falou, nós gostaríamos de estar presente aí. Mas nós estamos presentes no coração de cada um de vocês, estamos presentes na vida dos irmãos através dessa conferência missionária. Então, que Deus os abençoe, que Deus amplie a visão da igreja e que a igreja continue abençoando, cooperando, levando a obra em frente, para que o nome do Senhor seja glorificado cada dia e para que a obra cresça, tanto aí perto de Salvador, na sua região, como também em todos os estados do Brasil e, claro, do mundo. Vamos cumprir o ídolo do Senhor, vamos ser discípulos, vamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Meu muito obrigado. E que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Deus abençoe e muito obrigado. Hoje à noite, meus irmãos, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Essa primeira mensagem está baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. A Palavra de Deus nos diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos orar, pedir ao Senhor a direção para todo o trabalho desses dias, que possamos ser ricamente abençoados. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede, pela bênção, Deus, de participar como pregador na conferência missionária da Igreja Batista Bíblica em Simões Filho. Ó Deus, abençoe a cada dia essa igreja, abençoe o teu povo na face da terra, para que nós, como discípulos do Senhor, possamos fazer a sua vontade. Oramos e pedindo ao Senhor que cada mensagem pregada durante esses 3 dias venha de encontro aos corações e que de fato haja uma mudança de vida no sentido de olhar com mais clareza a obra do Senhor e tudo aquilo quanto temos que fazer. Obrigado, Senhor, por esta noite. Oramos em nome de Cristo. Amém. O tema da mensagem hoje à noite, meus irmãos, essa primeira
mensagem da conferência missionária é fazer discípulos, o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. Sim, é um tema muito importante, porque o Senhor Jesus, ao organizar a sua igreja, ele delineou o plano que ela deveria percorrer para realizar a sua missão nesse mundo. Ele ensinou com muita clareza a respeito desse plano e ele se resume em 3 diretrizes. A primeira diretriz é salvar os perdidos através da pregação do Evangelho. A segunda diretriz é ensinar os que foram salvos através do discipulado para levar a palavra de Deus a outros. E a terceira diretriz é enviá-los para que a mensagem do Evangelho alcance um número considerável de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E aqui está o grande desafio para todos nós. Aqui está o grande desafio da igreja. É interessante, irmãos, notar que o mundo pós-moderno trouxe consigo uma gama de profissões e de informações, principalmente profissões que atraem milhares de jovens para as universidades a cada ano. Só a título de pesquisa, segundo o site do vestibular, Mundo do Vestibular, as faculdades formam 32 mil profissionais por ano. Mas, na verdade, poucos desses profissionais é que conseguem ser engajados no mercado de trabalho, porque falta uma capacitação maior. O mundo das empresas sofre a escassez de profissionais também. O mundo das empresas vive uma época em que a mão de obra qualificada é rara, é escassa. Em contrapartida, a igreja do Senhor Jesus Cristo também vive uma época de escassez de líderes, de discípulos, de homens leais, comprometidos com o propósito do Senhor, que é pregar o Evangelho. E aqui lhe chamo a atenção, eis o grande desafio. E como igreja que deseja alcançar as almas para Cristo, nós temos que questionar. E hoje à noite, eu quero apresentar 3 questionamentos nessa palavra de introdução. Primeiro questionamento: por que a igreja não está arregimentando trabalhadores para a seara do Senhor? Segundo questionamento: o que impede a igreja de ser uma formadora de obreiros? Terceiro questionamento: o que precisa ser feito para acender novamente a chama da paixão pelas almas? Hoje à noite, nesta mensagem, eu quero destacar, à luz da palavra de Deus, 3 desafios que a igreja se depara na formação de discípulos que levem a palavra. E vamos ao primeiro desafio. O primeiro grande desafio é oração. Orar pela cura da miopia espiritual. Nós estamos vivendo uma época de uma falta de visão espiritual sem precedente. Orar pela miopia, orar pela cura da miopia espiritual, foi um dos conselhos de Deus para a igreja de Laodiceia. Entre outras coisas, João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo no capítulo 3, versículo 18: aconselho-te que de mim compres colírio que unja os teus olhos para que sejas curado da tua visão. Então é interessante como João coloca aqui a falta de percepção na igreja de Laodiceia. E a miopia é algo realmente que incomoda. Dizem os estudiosos que é um distúrbio de refração em que os raios luminosos formam o foco antes da retina. É o que se chama de vista curta. Infelizmente, a igreja está passando por esse processo. O processo de miopia espiritual, de vista curta. Mas nós podemos usar também no sentido figurado, que miopia é pouca ou nenhuma perspectiva para perceber e entender as coisas. Precisamos orar como Eliseu para que a miopia espiritual seja curada. E assim olhemos com nitidez como discípulos do Senhor preparados, e isso realmente é o desafio da igreja. Charles Spurgeon disse que a distância entre o problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Eis aqui onde devemos permanecer. Oração,
pedir ao Senhor pela cura da miopia espiritual que assola a vida da igreja nesses últimos dias, nesse século 21. O primeiro grande desafio, oração. Orar pela cura da miopia espiritual. Mas como fazer isso? Meus irmãos, é simples. É entendendo que a oração tem poder para ampliar a nossa visão, como aconteceu nos dias de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu orou quando seu moço, seu ajudante, se viu amedrontado, com medo diante do exército do rei da Síria. Eliseu orou para que Deus ampliasse a visão espiritual daquele moço. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O jovem não estava vendo o invisível. O jovem não estava percebendo a mão de Deus, o que Deus poderia fazer. Eliseu conhecia bem ao Senhor. Eliseu conhecia o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele orou. Orou para que a miopia espiritual do seu moço fosse curada. E assim aconteceu. Meus irmãos, nesses últimos dias da igreja, precisamos orar para que possamos enxergar com os olhos da fé que há muita coisa para ser feita no seio da igreja. Precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres fiéis que estejam dispostos a pagarem o preço do discipulado, a se entregarem como discípulos do Senhor para fazer a sua vontade. Quando Deus respondeu à oração de Eliseu, seu servo, o moço viu as maravilhas que Deus havia mandado do céu. O moço viu carros e cavalos de fogo. Que nós possamos orar para que se levantem homens que se comprometam a serem discípulos fiéis do Senhor. E nós possamos olhar e não ver simplesmente carros e cavalos de fogo, como Eliseu viu. Mas nós vemos a possibilidade muito grande da ação de Deus em favor do seu povo para o crescimento da igreja através do discipulado. Então o primeiro grande desafio é a oração. Orar para que o Senhor cure a miopia espiritual que tanto assola a igreja nesses últimos dias. Nós precisamos entender, em segundo lugar, que a oração tem poder para ampliar a visão e também levar os discípulos a se engajarem na missão. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3, e aqui está uma grande base bíblica de levar os discípulos a se engajarem na missão, nessa missão tão importante que é pregar o Evangelho. A Bíblia diz nesse texto: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus queria que a igreja em Antioquia visse além dos seus muros. Deus queria, e Ele preparou um grupo de discípulos e separou 2, através da igreja, para serem enviados, para ganhar outros discípulos para Cristo. Aqui está a visão ampliada através da oração. A igreja em Jerusalém ampliou a sua visão em meio à perseguição e foi organizada a igreja em Antioquia. E da igreja de Antioquia foram separados discípulos que aceitaram o desafio de ganhar o mundo, de fazer outros discípulos para Cristo. Alguém disse um pensamento interessante sobre discipulado, sobre missões. As missões não são um ministério opcional para alguns cristãos hiperativos da igreja. As missões são o propósito da igreja. Então nós devemos pensar em uma visão ampliada. Nós devemos pensar
em um número maior de discípulos treinados, ensinados, preparados na igreja para ganhar o mundo para Cristo. S.D. Gordon disse o seguinte: se perdermos o espírito do ID, perdemos o espírito cristão. Uma igreja desobediente se converterá em uma igreja morta, morrerá de uma parada cardíaca. E é isso que não deve acontecer. A igreja deve ser uma igreja efervescente, uma igreja envolvente, no sentido de ter a sua visão missionária ampliada. E aí, queridos irmãos, aí onde nós devemos estar. Você que me escuta hoje à noite, de todo o Brasil, aí na sua igreja, é aí onde devemos estar como igreja, nos preparando através dos ministérios da igreja, colocando a nossa vida para sermos bons discípulos do Senhor. Vamos pensar um pouquinho, a título de ilustração, a respeito do nosso país. Nosso Brasil é imenso. Nosso Brasil é muito grande. Nós temos uma extensão de terra imensa, mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. É muito grande. É um país com dimensões continentais. Olha a visão como deve ser ampliada. Nós temos uma população de 211 milhões de habitantes. Nós temos no nosso país 5.570 municípios. Imagina uma coisa, meus queridos, se em cada município desse tivesse discípulos dispostos a fazer a vontade do Senhor, a ganhar outros discípulos, teríamos muito mais gente salva. Segundo o Datafolha, 31% da população se considera evangélica no Brasil. Há muito o que fazer. Devemos ampliar a nossa visão. Meus irmãos, precisamos fazer mais. Nós temos avançado pouco em relação ao preparo de discípulos. E esse é o grande desafio da igreja. Quando realmente orarmos, Deus vai levantar discípulos como Ele levantou Israel na visão do Vale de Ossos Secos, lá em Ezequiel, capítulo 37. Quando nós orarmos, haverá um avivamento missionário nas igrejas e colocará de pé. Os discípulos, além de ficarem de pé, ficarão animados e preparados para realizar a sua obra aqui na terra. Assim como na visão profética de Ezequiel, onde os ossos ouviram a voz do profeta e se uniram osso ao seu osso. Hoje, em pleno século 21, a igreja precisa se unir a ouvir a voz de Deus que é pronunciada do púlpito em cada pregação, que é ensinada através do púlpito com a palavra de Deus, através da palavra de Deus, para que os crentes, ouvindo a voz de Deus, através dessa pregação maravilhosa da palavra, a cada domingo, a cada culto em sua igreja, sintam-se convocados e se entreguem para o discipulado. O texto de Ezequiel 37, versículos de 1 a 6, nos chama a atenção a respeito de ouvir a voz de Deus, de se levantar para fazer a obra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel se levanta no meio do povo de Israel, que estava completamente destruído por causa da perseguição, estava completamente destruído por causa do cativeiro, e ele prega, ele ensina. Da mesma maneira que houve um reboliço naqueles dias, um barulho com ajuntamento do osso na visão do profeta,
quando os ossos se juntaram, da mesma maneira que aconteceu lá nos dias de Ezequiel, precisa acontecer hoje na igreja. A igreja precisa fazer um santo reboliço, numa visão de esforços direcionados por Deus para levantar discípulos para a obra que ela tem que fazer, que ela tem a responsabilidade de fazer. O texto de Ezequiel diz o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37, versículo 7. Israel estava completamente desanimado. Israel estava completamente destruído emocionalmente. Israel estava, na visão do profeta Ezequiel, como que mortos, como que totalmente destruídos. Mas ali, eles ouvem a voz de Deus através do profeta. Hoje à noite, através dessa pregação, através desse desafio missionário, Deus está te chamando, Deus está falando ao seu ouvido, ao seu coração, para que haja um bendito reboliço na sua vida espiritual e você se levante e se entregue para ser discípulo do Senhor. Ah, igreja querida, se quisermos discípulos preparados, com o fim de alcançar o mundo, façamos um santo reboliço. Façamos um santo reboliço em busca desses homens e dessas mulheres que podem se dedicar ao Senhor. Assim como na visão de Ezequiel, houve a recomposição total dos corpos, cada osso ao seu osso, quando ouviram a voz do profeta e ficaram de pé como um grande exército. A igreja precisa ficar de pé, arregimentando um grande exército de discípulos preparados para a obra de Deus. E essa é a minha oração, essa é a nossa oração, e esse é o grande desafio da igreja, fazer discípulos. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 37, versículo 10 e versículo 11, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Para Israel não havia mais solução, mas em Deus, em Cristo, que amava e ama a Israel, tudo era possível, como aconteceu aqui, uma completa mudança. O povo mudou e se levantou. Portanto, meus queridos irmãos, nessa primeira mensagem hoje à noite, nós devemos entender que o primeiro grande desafio é curar a miopia espiritual através da oração. O segundo grande desafio dessa noite, nessa conferência, é suprir a escassez de discípulos diante da visão missionária adquirida. A Bíblia fala que Paulo teve uma visão. Em Atos 16, versículo 9, a Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, há muita coisa para fazer. E Paulo começou várias igrejas na Macedônia. A igreja de Filipos, por exemplo, é uma delas, a igreja dos filipenses. Paulo fez um trabalho missionário maravilhoso ali, a visão ampliada. Meus queridos, nos dias de hoje, é de causar espanto ver a falta de conscientização que repousa sobre a igreja hoje. Muitos estão nos bancos da igreja, muitos estão sentados nos bancos das igrejas, nédios espiritualmente, que mal conseguem se levantar para fazer a obra. O grande desafio da igreja é exatamente esse: conscientizar pela pregação que há gaps na igreja, que há lacunas a serem preenchidas, que há espaços vazios na construção de discípulos, que há necessidade grande para que esses gaps, lacunas, espaços sejam preenchidos para o avanço do Evangelho e crescimento da obra de Deus através da igreja, exercendo o discipulado. Há muita gente nas igrejas sentados que precisam se levantar, precisam se erguer,
dedicar a sua vida ao Senhor, se entregar para a obra de Deus. O Senhor Jesus Cristo enfatizou que é uma grande necessidade de obreiros. O Senhor Jesus, certa vez, ele comparou o mundo como um grande campo fértil e pronto para a colheita. Jesus disse que a falta de obreiros é evidente e que deveríamos pedir a Deus em oração para que obreiros se levantassem, discípulos se levantassem. Ah, meus irmãos, quantas pessoas precisam ouvir de Jesus? E onde estão os obreiros? Em Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus Cristo falou o seguinte, Lucas escreveu o que Cristo falou. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Lucas fala de uma maneira muito forte. Lucas fala as palavras de Jesus que ecoaram do primeiro século para cá e ainda ecoa no seio da igreja. Grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui vem um questionamento para todos nós, especialmente você que está aí do outro lado da tela. Estás tão ocupado com teus afazeres que nem tens tempo para falar de Jesus? Lembra-te, meu querido, que estarás ante a face de Deus um dia, prestando conta dos teus serviços ou dos teus desserviços como servo de Cristo. O que dirás a Ele? O que vamos dizer ao Senhor no dia que formos chamados diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas perante Ele? A escassez de homens nas brechas, nos muros espirituais das igrejas. Realmente nós precisamos orar para que Deus levante homens. Nos dias do profeta Ezequiel, era visível, muito visível, a falta desses homens, a escassez de homens que se colocassem numa posição de liderança para levar a obra avante em Israel naqueles dias. Ezequiel, com muita clareza, ele escreve dizendo o seguinte: e busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Naqueles dias, Deus não achou nenhum homem que se colocasse nas brechas. Ah, meus irmãos, por que as igrejas estão crescendo a passos curtos? Porque os homens estão sentados, mas eles não se colocam nas brechas. Senhor, desperta homens, porque a escassez é grande. Senhor, desperta discípulos para esse trabalho maravilhoso. Meus irmãos, o mundo vive uma escassez de líderes e a igreja uma escassez de discípulos, disse um certo pregador. A escassez existe porque estamos ouvindo e não escutando Deus falar. Sim, simplesmente ouvimos, mas não escutamos. Deus falou a Ezequiel o seguinte: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me deram ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Esse era o cenário do povo de Israel nos dias de Ezequiel. Que cenário triste! O povo não queria dar ouvidos à voz de Deus, às palavras de Deus. No atual contexto da igreja, muitos estão com os ouvidos espirituais mocos. Estamos assistindo cultos, mas nos falta participar deles, para entendermos o apelo constante de Deus por discípulos, por seguidores que façam a sua vontade. Como não se inquietar quando há uma necessidade da obra? Quando você poderia estar aprendendo a servir ao Senhor e ajudar tantas pessoas que não conhecem a Cristo,
para que o conhecesse como Salvador através de um treinamento, através de discipulado. Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Repetindo o versículo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. No seu coração, não somente pela chamada que teve, mas o seu coração de crente em Cristo, de Filho de Deus, repousava sobre Paulo a necessidade imperiosa de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Por isso, ele sempre se colocava nas mãos de Deus. E eu te pergunto, nesta noite, meu irmão, minha irmã, igreja, como não se sensibilizar ao clamor das almas que pedem para serem ensinadas e conduzidas a Cristo? Nós seremos responsáveis diante de Deus, se não abrirmos os ouvidos ao clamor dos perdidos que estão em volta de nós. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para sermos discípulos. Eis aqui o grande desafio. Meus irmãos, há famintos espirituais com as bocas abertas para receber o pão da vida. Igreja, irmão em Cristo, você que está me ouvindo nesse momento, aprenda a dividir esse pão. Amém? Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Há sedentos espirituais que estão com os copos erguidos para beber, para receber água da fonte. Eles estão com os copos erguidos para receber a água da vida. Aprenda a conduzi-los à fonte eterna, que é Jesus Cristo. Há errantes no caminho, há errantes na estrada da vida, que talvez terminarão seus dias sem ter ouvido de Jesus. Ensine o caminho, seja um discípulo, transmita-lhe a mensagem do Evangelho, supra essa escassez. E meus irmãos, a escassez pode acabar se você decidir aceitar o desafio de ser um discípulo do Senhor. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, se colocando sob a autoridade de Jesus. Jesus Cristo disse em João capítulo 15 aos discípulos, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E uma das ordens de Jesus é fazer discípulo. Ele disse mais, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. E Deus quer que os homens conheçam a sua vontade através da igreja. Foi dada à igreja, através da grande comissão, a responsabilidade de fazer discípulos. Então, a escassez pode acabar se você se colocar sob a autoridade de Jesus. Mas também não é só isso, se você andar após o Mestre. O que me chama a atenção no Velho Testamento, eu gosto muito de ler sobre Elias e Eliseu. O profeta Eliseu é um exemplo clássico de obediência ao seu mestre. Ele andava com Elias. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19, versículo 19 a 21, que partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Aqui está um exemplo clássico no Velho Testamento, um de muitos exemplos que existe lá no Velho Testamento sobre andar com o seu mestre. Eliseu andou com Elias e depois ele assumiu o ministério profético. Meus queridos, quero dizer mais uma coisa para vocês nessa noite, dentro desse segundo ponto aqui. A nossa missão como discípulos é a mais sublime que existe. Os nossos ideais são ideais eternos. A nossa vida não se resume apenas nesta vida. Somos privilegiados por sermos discípulos do Senhor,
por sermos discípulos de Jesus e, portanto, devemos assumir o nosso lugar na causa de Cristo. Sejamos discípulos, façamos a vontade do Senhor. Então, para que acabe a escassez, se coloque sob a autoridade de Jesus. Ande com o Mestre, ande após o Mestre, aprenda do Mestre. Em terceiro lugar, renuncie àquilo que você julga primordial em sua vida e seja uma bênção na sua igreja. Aí faz-me lembrar, na Segunda Guerra Mundial, dos pilotos chamados kamikaze. Kamikaze é uma expressão japonesa que significa vento divino. E esses pilotos, eles tinham o ideal, dar a vida pelo seu país. E eles entravam no caça-zero, na Mitsubishi, e eles se jogavam deliberadamente como míssil em cima dos seus inimigos. Eles eram pilotos suicidas. Eles deram a vida por uma causa. Ainda que difícil da gente imaginar, mas eles fizeram. Eles deram a vida deles pelo seu país. E nós temos dado a vida por Jesus Cristo, temos dado a nossa vida para cumprir a missão mais sublime que existe, que é levar o Evangelho a outras pessoas. Então, a escassez de discípulos pode acabar se você se colocar sob a autoridade de Jesus, se você andar após Jesus e se você renunciar o que você julga primordial em sua vida. Olha, o amado Lucas escreveu no Evangelho, no capítulo 14, versículo 27, as palavras de Jesus como desafio para o discipulado. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. No capítulo 14, ainda, versículo 33, ele escreve as palavras de Jesus. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus quer discípulos comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a missão. É um desafio fazer discípulos para a igreja nesses últimos dias, mas é possível sim, porque muitos homens, nos séculos passados, eles serviram ao Senhor, eles entregaram a sua vida. E no século XX, nós temos a história do irmão André. O irmão André, ele nasceu na Holanda, num vilarejo da Holanda, num vilarejozinho lá na Holanda, em 1928, no dia 11 de maio. E ele ficou conhecido somente no ano de 1949, após ele ser ferido num combate na Indonésia. Ele era um militar. Aí ele volta para a Holanda. E lá na Holanda ele conhece o Senhor como Salvador em 1949. E naquele dia ele dedica a sua vida ao Senhor para a obra missionária. E o trabalho que o irmão André fazia era contrabandear a Bíblia para os países de cortina de ferro, onde existia vários crentes, que era proibido até de pregar o Evangelho. A história do irmão André, como contrabandista de Deus, virou um best-seller. Esse livro vendeu 10 milhões de cópias em 40 idiomas diferentes. Mas o que é a ênfase aqui não é a quantidade de livro vendido, é a disposição do irmão André no século passado de ser um discípulo do Senhor, entregando a sua vida a Ele. Leia o livro O Contrabandista de Deus, se você puder. Ele deve ter aí por aí na internet. O primeiro grande desafio dessa noite é orar para que o Senhor cure a miopia espiritual. O segundo grande desafio da igreja é suprir a escassez de discípulos. E o terceiro grande desafio, terceiro e último grande desafio da mensagem de hoje à noite é alcançar os povos com a visão missionária adquirida. Meus irmãos, nós precisamos fazer isso como igreja do Senhor. A igreja não pode se fossilizar, ela tem que sair, senão ela perde o sentido de ser igreja. Mas para tanto, é preciso que a igreja se conscientize da sua responsabilidade perante este mundo. E nós sabemos que a chave para o discipulado
é o ensino das Escrituras nas igrejas, em cada culto. E esse ensino levará a igreja a cumprir o desafio de levantar discípulos, promovendo a obra do Senhor em toda a terra. Mas para que os povos sejam alcançados, é preciso que nós observemos, através da palavra, 3 fundamentos importantes. Primeiro, nós como membros da igreja, como igreja do Senhor, precisamos entender, em primeiro lugar, que somos parte ativa da grande comissão. Há um pensamento dizem que a grande comissão acabou, mas ela não acabou. A grande comissão não acabou com a morte dos discípulos, nem com a ascensão do Senhor Jesus, porque foi dada à igreja a sublime tarefa e o desafio de preparar seus membros para continuarem transmitindo o abençoado legado da pregação do Evangelho. E isso está estampado nas páginas das Escrituras. Mateus escreve no capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os. Então é o papel da igreja. A grande comissão não acabou. Ela está ativa no seio da igreja. Ela está presente através da pregação. É necessário que a igreja se conscientize disso, que ela é parte ativa da grande comissão. Jesus falou, Mateus capítulo 10, versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lucas escreve em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Hoje, há menos investimento por parte das igrejas, porque muitos não se apresentam para a sublime tarefa. Poucos dizem, eis-me aqui. E por isso que os gaps, os espaços que eu falei anteriormente, eles permanecem. Porque precisa de discípulos para se colocar nessas brechas. Mas não somente ser parte ativa da grande comissão, mas reconhecer também que precisamos fazer mais, começando pela igreja. Certa vez Billy Graham disse, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Quero narrar aqui, irmãos, a título de ilustração, um pouco da nossa história batista bíblica no Brasil, como parte dessa mensagem. Em 1945, o mundo estava em guerra. Segunda Grande Guerra Mundial. Chega ao Brasil, naquele tempo, o primeiro missionário batista bíblico, pastor Byron McCartney, oriundo dos Estados Unidos da América. Ele estabeleceu-se em São Paulo, depois foi para Recife, depois de Recife, ele estabeleceu uma igreja na Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós, batistas bíblicos, fundamentalistas, estamos aqui no Brasil há 75 anos e ainda continua o grande desafio. Nós precisamos entender isso. Há um grande desafio a ser cumprido, a ser encarado. E durante esse tempo, meus irmãos, nós estabelecemos 350 igrejas batistas bíblicas ao longo desses 75 anos. Dividindo, fazendo uma pequena conta, dividindo 350 por 75, nós temos uma média de 4,7 igrejas por ano ao longo desses 75 anos. Há muito para fazer. Os nossos seminários estão ficando vazios. Não mais se escuta a voz de Deus para ingressar nessa grande comissão. Muitos estão construindo castelos de areia e a obra está sendo deixada a segundo plano. O mundo pós-moderno trouxe uma insegurança profissional e consigo uma insegurança emocional, um medo de muitos se lançarem na seara do Senhor. Onde estão os discípulos? Certa vez John Wesley disse, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus e eu abalarei o mundo. Precisamos pelo menos 10 em cada igreja. Precisamos, se tiver 100, amém, mas precisamos pelo menos 10
um dízimo disso aí. E para que a igreja leve a mensagem ao mundo, nós precisamos reconhecer, meus queridos, que temos que em breve passar o bastão. Olha, meus queridos, isso é um fato. A maioria dos pastores estão envelhecendo. A saúde de muitos está comprometida. O peso da idade já se acentua. E quando esses velhos heróis, esses velhos pastores heróis, valentes na obra do Senhor, forem chamados para a glória, onde estão ou onde estarão as peças de reposição? Onde estarão os discípulos para assumirem esses lugares? E eu lhes pergunto com maior ênfase, onde estarão os Josués? Onde estarão os Calebes, os Timóteos, os Pedros, os Barnabés, os Felipes, os Joãos e tantos outros para pegarem o bastão e levar a obra de Deus avante? E busquei entre eles um homem que tivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Eis aqui o grande desafio. Onde estão os discípulos do Senhor que repararão as brechas? Onde estão eles? Eu sei onde estão. Eles estão sentados nos bancos das igrejas. E é preciso que se levantem. O grande desafio da igreja é fazer discípulos. Meus queridos, nessa mensagem hoje à noite, vimos que fazer discípulos é o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. E nesse desafio, nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o primeiro grande desafio é orar por uma visão missionária. Orar para que Deus cure a miopia espiritual que envolve as igrejas. O segundo grande desafio é suprir a escassez de discípulos diante da visão missionária adquirida. E o terceiro grande desafio é alcançar os povos com a visão missionária adquirida. Quem vai responder? Quem vai aceitar o desafio? Quem vai dizer, usa-me, Senhor, quero ser um discípulo? Pode ser você que me escuta hoje à noite. Pode ser você que vai ser tocado por Deus para levantar a sua mão na sua igreja, procurar o seu pastor e dizer, eis-me aqui, eu quero ser um discípulo do Senhor, porque há muito o que fazer. Fazer discípulos é o grande desafio e a grande responsabilidade da igreja. Eu te convoco nessa primeira mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita o desafio. Deus vai te abençoar. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos pregar a palavra nessa noite. Há um desafio muito grande, que é fazer discípulos. Ó Pai, use a igreja. Levante os homens e mulheres que estão sentados, ociosos, e que eles comecem, e que nós comecemos a entender que há uma necessidade muito grande nas igrejas para fazer a obra do Senhor. Desperte o povo, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Que a mensagem hoje à noite, ela fique gravada, impregnada na mente, no coração de cada um que a ouvir e possa, ó Deus, frutificar para a Tua glória. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus pelo testemunho que nós acabamos de ouvir e também pela pregação da preciosa palavra de Deus. Obrigado, pastor Gilvan, por compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito através da vida do Senhor e sua família no ministério. Também, obrigado pela palavra pregada hoje. Se Deus permitir, o pastor Giovanni ainda prega para a gente no sábado e no domingo à noite. Querido irmão, irmã, Deus já fez a parte dele, falou aos nossos corações. Agora é conosco. Nós vamos orar nesse instante, encerrando esta nossa terceira noite de conferência e amanhã, se Deus permitir, às 19 horas, estaremos de volta. Vamos orar. Nosso Deus, Pai querido, te agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor e também de ouvir o desafio da Tua palavra. Deus querido, continua, Senhor, por favor, falando, chamando, ó Deus, corações obedientes para fazerem parte daqueles, ó Deus, que se envolvem na Tua obra. Nós pedimos que o Senhor continue abençoando o pastor Gilvan, a sua família e o ministério ali em Novo Gama. É o que te pedimos, agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Nós vamos encerrar com a nossa divisa da conferência. Mateus capítulo 28, verso 19, que nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus nos permitir. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church, and that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it, and because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement.